Tenho um pequeno pátio coberto atrás de casa, onde minha esposa e eu relaxamos após um longo dia assistindo Netflix. No momento, não há mesa de centro aqui, o que deixa tudo inconveniente para bebidas ou refeições ao ar livre em família. Projetei no Fusion 360 uma mesa de centro que também pode ser elevada para servir de superfície para refeições. Eu a colocaria na diagonal assim, ao abrir, ela se elevaria e entraria, não importando onde você estivesse no sofá. Após algumas iterações do projeto, notei que poderia usar uma das pernas da mesa como suporte fixo para maior estabilidade. E para dar uma incrementada, pensei em experimentar um padrão espinha de peixe na superfície da mesa. Pessoalmente, eu realmente gosto de trabalhar com cedro. Além de deixar a casa inteira com um cheiro maravilhoso, ele tem muita personalidade, uma cor ótima e é perfeito para móveis de exterior. Então é isso que eu vou usar. Dito tudo isso, vamos ver o quanto eu posso estragar isso aqui. A primeira tarefa foi ir à loja de materiais de construção e procurar entre muitas tábuas as que fossem retas e tivessem a cor e o caráter desejados. Acho que os funcionários de lá não gostaram muito de mim, mas devolvi a empilhadeira, então não entendi o problema deles. Cortei os pés da mesa de cedro 4x4 no tamanho certo na estação de meia esquadria. Limpo uma ponta e corto as 4 pernas no tamanho adequado. Depois, na desempenadeira, removi as bordas arredondadas e deixei 2 lados planos. Usando esses lados como referência, consegui deixá-los todos com 3 polegadas de espessura na plaina. Quando chegaram perto, eu continuei conferindo com o paquímetro a cada passada até que ficassem exatamente do tamanho certo. Era hora de marcar onde cortar as mortisas. Optei por encaixe de espiga e mortiza na estrutura da mesa, mas parafusos ocultos também são uma alternativa mais fácil. Agora era hora de usar minha mortiseira de formão oco, adoro essa ferramenta barulhenta. Se nunca viu uma dessas, é uma furadeira de bancada que faz furos quadrados. Ela facilita muito o corte de encaixes e é ótima tanto para construir móveis quanto para estourar tímpanos. Limpei os encaixes com um formão e hiperventilei soprando o pó de serra. Agora vamos fazer as travessas. São 2 por lado, totalizando 8 peças a cortar. Eu apenas ajustei meu batente e então fui cortando, e antes que eu percebesse, já tinha todas as peças cortadas exatamente no mesmo comprimento. Aplanei uma borda na desempenadeira e cortei as peças na altura final na serra de bancada, criando palitos de tinta com cheiro de cedro ao mesmo tempo. Cada trilho recebe um corte de canaleta em uma borda para os painéis laterais. Você pode fazer isso sem uma lâmina de canaleta, se não tiver uma, mas com certeza é muito mais rápido se você tiver. Se você for usar apenas a sua lâmina comum, ajuda bastante se ela tiver dentes retos no topo, assim pelo menos você consegue um fundo liso na canaleta. Depois, fui cortar os espigões. Como eu fiz todos os ombros exatamente do mesmo tamanho, pude simplesmente ajustar a altura da lâmina de canaleta para essa medida e então girar a peça após cortar cada lado. Agora, vamos fazer um pequeno teste de encaixe. Depois, cortei vários pequenos painéis para as laterais. Paguei um pouco mais pela madeira que se organiza sozinha. Tudo foi devidamente lixado e então eu estava pronto para começar a colar os espigões e encaixá-los nas pernas da mesa. Canalizando minha Martha Stewart interior, organizei os painéis laterais para ficarem bonitos. Assim que os coloquei no lugar, tive uma estranha vontade de negociar ações com informação privilegiada, sem saber por quê. Posicionando o próximo pé da mesa, e então coloquei na prensa para secar. Depois de deixar o tempo necessário para secar, pude tirar da prensa e adicionar mais alguns trilhos e painéis laterais para formar metade da estrutura da mesa.
E quando eu tinha as duas metades da estrutura da mesa montadas, chegou a hora de unir as duas em um momento tenso de cola e marteladas frenéticas. Para abrir o tampo na diagonal, preciso construir uma estrutura inclinada dentro da mesa. Cortei peças e fiz ângulos de 45 graus nas duas extremidades. Apoiei as tábuas com um esquadro e pré-perfurei e escariei furos para os parafusos. Passei cola, verifiquei o ângulo e parafusei as peças no lugar. Agora eu podia trabalhar nos mecanismos dos braços para a superfície elevatória. Claro, você poderia comprar o mecanismo de elevação pronto na loja, mas dos que eu vi, nenhum caberia em uma abertura tão estreita como essa. Seria como eu tentando usar uma calça jeans skinny, simplesmente não vai funcionar. Além disso, eu estava disposto ao desafio de projetar tudo completamente em madeira, furar todos os buracos nos pontos de pivô. E depois arredondar os cantos dos braços de elevação. A superfície da mesa precisava ser cortada um pouco, então eu resolvi isso na serra de fita. Depois removi as marcas da serra com a lixadeira de tambor. Ambos tiveram os furos pré-perfurados e escariados. E então chegou a hora de cortar e martelar todos os cavilhas. Quando secaram, consegui juntar as peças e testar suas funções. Com os braços prontos, marquei exatamente onde posicioná-los nos trilhos diagonais. Preferi não colar a peça e usei só parafusos caso precisasse retirar a parte de cima. Normalmente é altamente desencorajado que eu tire a parte de cima, mas isso é só por precaução. Agora, para a superfície da mesa, usei compensado de meia polegada como base e cortei cedro para a moldura. Como quero que essas peças escondam a borda do compensado, faço um grande rebaixo, passando várias vezes com a lâmina de encaixe, viro cada peça e depois corto o outro lado. Depois pego meu trenó de corte transversal no meu gabarito de meia esquadria para cortar uma moldura. O gabarito está em um ângulo perfeito de 45 graus, então, desde que eu corte uma ponta de um lado e a outra ponta do outro lado, vou acabar com uma moldura perfeita. Colando isso e apertando com um sargento de cinta. E eu não vou precisar de cavilhas ou espigas nesses esquadros porque estou colando o rebaixo na base de compensado, então com certeza isso não vai sair do lugar. Com a superfície seca, coloquei a virada para baixo no chão e posicionei a estrutura da mesa de cabeça para baixo sobre ela, centralizando-a cuidadosamente. Eu coloquei um pouco de cola na parte de cima dos suportes de superfície e depois parafusei eles na parte de baixo da base da mesa. Após prender bem os dois, consegui virar tudo e testar a funcionalidade pela primeira vez. Sim!
Isso é incrível. Adorei. Eu precisava saber o comprimento do poste de suporte. Isso mantém a superfície firme e nivelada na altura certa. Cortei o pedaço de 4x4 no comprimento certo na estação de meia esquadria. Marquei o local onde ele precisava ficar na parte de baixo da mesa e depois fiz 4 furos guia pela base da mesa para que eu pudesse vê-los do outro lado. Depois, adicionando um pouco de cola e posicionando o tampo da mesa dentro das linhas marcadas, pude parafusar de cima e fixá-lo no lugar. Para evitar que o suporte escorregasse do topo do pé da mesa, eu fiz um canal em V que também funcionaria como um encaixe. Colei alguns pedaços de sobra para fazer isso, cortei no tamanho certo e depois encaixei no lugar. Em seguida, cortei vários blocos de cedro para compor a superfície do tampo da mesa. Cada um foi desbastado e cortado em pedaços de 5 centímetros de largura na serra de bancada. Depois, virando-os, eu cortava peças de cerca de 1 centímetro de espessura de cada. Agora, com todas essas peças, eu podia passar cola à prova d'água nelas e começar a montar o quebra-cabeça. Quando chegou a hora de colocar as peças sobre os parafusos que estavam segurando o poste de apoio, eu simplesmente pressionei a peça contra eles e marquei a parte de baixo. Depois, usei uma broca Forstner para fazer um pequeno rebaixo para cada um e então apenas colei a peça no lugar. No geral, posicionar e colar o padrão espinha de peixe levou mais de 1 hora. O trabalho foi exaustivo, mas acredito que valerá a pena no final. Puxa vida! Lixei a parte de cima por um tempo que pareceu um século, e depois arredondei todos os cantos e bordas da estrutura. Chegou a hora do acabamento. Optei por um selador de água transparente para exteriores, ideal para esse tipo de peça. É super fácil de aplicar e só precisa de uma demão. Como a mesa ficará fora, provavelmente terei que reaplicar a proteção a cada 1 ou 2 anos, mas isso é tranquilo. A última coisa que faço é colocar uns pés de nylon para manter ela fora do chão e aí está pronto. Olha só isso! Eu adoro os detalhes de alborno de cedro que estão misturados aí. Os nós e linhas onduladas dos veios trazem personalidade. E o padrão espinha de peixe na superfície da mesa ficou incrível. É uma mesa de centro linda quando a superfície está abaixada. E quando chega a hora de comer, é super fácil de operar e trava na posição certa, na altura perfeita. E como ela abre na diagonal, é perfeita para todo mundo que está sentado no sofá em ela. Ei, se quiser construir isso, vou disponibilizar planos detalhados passo a passo no meu site em fishershoponline.com. Seja iniciante ou experiente, esse projeto é muito divertido e prazeroso. Me diverti muito fazendo isso e o resultado ficou ótimo. Bom, obrigado por assistir e até a próxima. Ai! Droga! Quase coloquei isso de cabeça para baixo. Ah, seu idiota. Certo! Está gravando? Vá em frente. Sabe o que eu fiz? Cortei isso do tamanho errado porque sou um baita nerd. Era pra ser 32. Isso mesmo. Eu sou um idiota. Meu Deus. Eu sou tão estúpido. Você vê algo de errado com isso? Eu colei uma das pernas de cabeça para baixo, como um completo idiota. Meu Deus. Preciso ver se consigo quebrar e salvar isso. Caso contrário, vou ter que começar do zero. Fala sério. Poxa, cara. Você tá fazendo xixi aí mesmo? Por que você tá fazendo xixi? Você fez xixi na minha mesa?